Bom, nós estamos retomando aqui nossas videoaulas da disciplina de políticas públicas para a sociedade da informação. E essa aula aqui nós vamos tratar de explorar um pouco o que seria efetivamente políticas públicas voltadas para a sociedade informacional. Então, nós vamos liberar aqui uma tela, né? Vamos lá, para a gente poder ir acompanhando e discutindo esse tema. Então, a questão é a seguinte: políticas públicas, elas têm uma dimensão muito grande, elas são multidisciplinares, elas podem ser aplicadas às várias áreas do chamado setor público. As políticas públicas, em geral, têm no Estado o seu nascedouro, né? O seu aplicador está nos governos, principalmente, e também a política pública pode envolver organizações que estão fora do Estado e os outros poderes do Estado, né? Então, como nós vamos trabalhar como exercício nosso nessa disciplina a montagem de um guia de políticas públicas para a sociedade da informação, é que nós necessitamos agora trabalhar como que nós vamos produzir esse guia, né? Qual vai ser, na verdade, o nosso recorte? Como nós vamos criar uma tipologia de políticas públicas que permita que nós possamos registrá-las, né? Então, vamos a algumas ideias, né? Então, aqui vocês estão vendo nessa tela a questão de alguns recortes de políticas públicas voltadas à sociedade da informação. Antes, é importante que a gente defina um pouco melhor, restrinja ou delimite o campo das políticas públicas para a sociedade da informação. Bom, em primeiro lugar, são políticas voltadas ao uso de tecnologias de informação, né? E vamos dizer que essa primeira definição, que as políticas públicas para a sociedade da informação são políticas que o Estado utiliza tecnologias de informação para poder desenvolvê-las, né? Ou o Estado quer desenvolver processos de uso de tecnologias da informação. Então, é nesse escopo que nós estamos buscando construir a nossa percepção, nosso guia sobre as políticas da sociedade da informação. Então, vamos ver. Uma parte delas são políticas voltadas à ampliação das redes digitais, né? A internet, por exemplo, você conectar todos os órgãos públicos, você levar a internet para toda a sociedade. Não é uma política endógena do Estado, mas é uma política para você ampliar, né, a participação da sociedade nos processos de digitalização, nos processos de comunicação digital, fazendo com que os vários segmentos possam se utilizar das tecnologias da informação em benefício da sua comunicação ou do seu trabalho, das suas atividades de lazer, enfim, de usos que a sociedade possa realizar a partir das tecnologias de informação, onde a internet é uma das suas maiores expressões, né? Ou talvez a sua maior expressão. Mas nós também podemos observar que existem políticas voltadas à digitalização. Aliás, as políticas de digitalização, elas começaram um pouco antes até das políticas de ampliação de redes digitais, né? E políticas de digitalização, elas passam por uma série de elementos, né?
que são, inclusive, muitas vezes organizados não de uma maneira racional, né? Mas, enfim, elas começam com a necessidade de hardwares, de computadores, de instrumentos para que você possa digitalizar processos, digitalizar documentos, e tornar as relações dos segmentos realizadas a partir de uma documentação que vai ser digital, né? Então, existem vários tipos de políticas de digitalização e que elas podem ser observadas e captadas, né? E, atualmente, né, com a expressão que a gente já viu na outra aula de transformação digital, é uma política, são um conjunto de políticas, na verdade, que visam ultrapassar a lógica que foi lá atrás dos governos eletrônicos, que depois foi a lógica dos governos digitais, da digitalização intensa, mas que a transformação digital, a gente poderia dizer que é além do enredamento do Estado, além de colocá-los em redes, todos os serviços, todas as repartições, as instituições, além também de organizar essas redes digitais e de digitalizar os processos, os serviços, de disponibilizá-los na internet, você tem também o uso de dados. Eu acho que essa é uma questão central das políticas que hoje estão sendo chamadas de transformação digital, que está ligada com a dataficação que foi imposta, vamos dizer assim, que foi levada ao mercado, né, por modelos de negócio bastante agressivos, baseados na extração permanente de dados das pessoas, com o objetivo de criar perfis, de criar, na verdade, lógicas de organização do entendimento de qual é o seu, do comportamento dos segmentos sociais, da população e de cada pessoa, né, de cada um. Isso começa a se intensificar na primeira década do século XXI e, obviamente, você poderia pensar assim, o Estado sempre trabalhou com informações e com dados. Sim, mas nós vimos lá nas aulas anteriores que o processo de dataficação não é simplesmente usar dados que nós necessitamos, é, é avançar e tentar transformar todos os fluxos da vida ou das relações entre cidadãos e o Estado, entre cidadãos e cidadãos, entre o Estado e órgãos do setor, empresas, na verdade, do setor privado, você dataficar, você mapear isso a partir de dados e você também registrar essas relações com dados digitais, né? Portanto, você tem que criar instrumentos para transformar essas relações em algo que seja dataficado, ou que seja vamos dizer, convertido em dados e, a partir daí, armazenado, com o objetivo depois de ser minerado, ou seja, de ser extraído e ser analisado com vários processos computacionais de extração, né? Que muitos desses processos estão reunidos em torno da palavra Big Data ou Big Data em português, né? Então, vamos lá. Essas são elementos, esses são recortes que nós podemos buscar para poder trabalhar as políticas públicas para a sociedade da informação. Aqui nós também podemos observar, deixa eu só mudar aqui a nossa tela para não atrapalhar aqui a tela maior, né? Então vamos lá. Nós podemos construir vários tipos de recortes, né, para ir criando outros níveis, outras camadas para o registro e para uma posterior análise das políticas públicas para a sociedade da informação.
Então, nós podemos dizer que a gente pode tentar, antes de entrar em políticas específicas, como, por exemplo, como está sendo o uso de tecnologias na área de educação, na área de saúde, qual é a política de tecnologia da informação para a área da reforma agrária, que não está muito em voga hoje no Brasil, ao contrário, né? Estão usando, o atual governo usa a política de tecnologia da informação para destruir, né, ecossistemas. Nós estamos vendo agora, enquanto eu gravo essa aula, o Pantanal arder em chamas. Mas, enfim, é, antes dessas políticas específicas, a política da digitalização, das tecnologias da informação na área de meio ambiente, de saúde, de educação, podemos ver que tem políticas de base. O que é necessário existir para o uso de tecnologias digitais e depois de tecnologias de inteligência artificial? Quais são as políticas de base disso? Então, a gente pode identificar, por exemplo, políticas para a constituição de uma infraestrutura digital, né? É um tipo de política que a gente pode também identificar, recortar, capturar e tentar registrar no nosso guia. Outras políticas são políticas de regulação das plataformas, né? Das plataformas que nós utilizamos. Você vê, está tendo uma pressão muito grande para que tenha uma política em relação ao Uber, né? Você lembra que a gente estudou o Nick Sniarsek, né, o texto Platform Capitalism, que é o capitalismo de plataforma, e nós estamos falando nós vamos regular ou não essas plataformas, né? Como que vai ser a política de tributação, por exemplo, para as plataformas de comércio eletrônico? Enfim, tem toda uma outra discussão aí em torno das políticas de regulação das plataformas, ou as políticas de regulação do uso das tecnologias da informação, se você quiser ampliar, né? Mas também tem políticas de regulação específicas, como, por exemplo, a política de proteção de dados, né? É interessante. Nós estamos com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, uma lei geral, na verdade, de proteção de dados aqui no Brasil, e que ela está em vigor, apesar dos atrasos promovidos pela atual gestão do governo federal, por não envolver a sociedade civil na montagem da autoridade que vai ser a gestora, vamos dizer assim, a implementadora dessa política de proteção de dados, né? Ela está restrita só à indicação de presidente da República, enfim, mas existe a necessidade da gente cobrir essa política de proteção de dados, que é uma das políticas públicas para a sociedade da informação, né? E tem também a política de governança de dados do Estado, né? Nós podemos observar como que a política de uso de dados interno ao Estado, quais são as regras que essa política tem, como que ela que existem conselhos específicos da governança de dados, não existe. E aí eu estou falando mais de dados, eu poderia dizer que existe políticas de software que não é exatamente de dados. Então, tem uma política de governança de tecnologias da informação que envolve a política específica de governança de dados, né? Nós vamos ter que ver como construir essa visão a respeito dessas várias políticas que existem dentro do Estado, né? E repare aqui, existem políticas e estratégias de implementação, de uso ou de estudo que estão sendo realizados pelo Estado, pelas suas esferas de inteligência artificial, que é uma dessas políticas específicas, mas que certamente vai ser usado na saúde, na educação, no meio ambiente, na política urbana, nas estruturas de segurança pública. Então, nós precisamos observar as, as políticas de inteligência artificial, como que elas estão chegando no Estado. E uma outra coisa que a gente pode observar é também as políticas de soberania tecnológica. Bom, aí
o que poderia ser uma soberania tecnológica, né? Até que ponto, ao usarmos as tecnologias da informação, até que ponto, ao usarmos e utilizarmos, melhor dizendo, a dataficação, né, as tecnologias e o armazenamento de dados da nossa sociedade ou de processos e informações dentro do Estado, nós estamos conseguindo manter a nossa soberania política. Bom, você poderia dizer assim, bom, mas isso não é uma política pública, isso é uma política que não é policy, é politics, né? Que é aquela divisão tradicional, é uma política de poder mesmo e que não está no campo de políticas públicas. Mas eu poderia dizer que ela deve, que a questão da soberania tecnológica deve perpassar o conjunto das políticas públicas, né? Ela pode ou não perpassar. Então, será que ela perpassa ou será que ela nem é considerado pelos gestores públicos? Não, isso é uma indicação para a gente observar nos nossos levantamentos, né? E que aí está colocada a questão do colonialismo tecnológico, que é uma versão mais histórica, maior do colonialismo de dados, né, que nós vimos nos textos e vídeos anteriores, que é o chamado colonialismo de dados do texto que a gente viu, seja da Paula Ricaurte, seja do Coldre e do Merrias, né? E, por fim, se existem políticas na área de ciência e tecnologia, o Estado ele busca desenvolver políticas de criação e de independência tecnológica, sim ou não? E quais são essas políticas? Como que ele faz isso, ou como ele pretende fazer isso? Então, isso não é a mesma coisa que a anterior, mas é uma política importante, afirmativa de desenvolvimento, né? Que não tem a ver muito com a ideia de desenvolvimentismo, mas tem a ver com as possibilidades de desenvolver uma inteligência local, uma inteligência no seu país, capaz de criar, capaz de recombinar tecnologias existentes com independência, né? E não plenamente subordinado ou muito subordinado aos interesses estrangeiros ou de corporações estrangeiras, né? E vamos pegar uma tela final para eu trabalhar a questão, uma outra questão das políticas públicas, mas trazendo-as para a questão ou para o cenário da sociedade informacional. Vamos pensar então em utilizar o termo políticas digitais ou tecnologias da políticas de tecnologia da informação que se estrutura em torno da digitalização hoje, né? Ou do digital. Por quê? Porque são tecnologias cibernéticas que usam, né, a formatação digital, as linguagens digitais que transforma tudo em 0 e 1 em dígito, né? Então vamos lá. As políticas digitais, elas podem ser na esfera federal. Um exemplo é que lá atrás se criou o imposto de renda online, né? Isso é uma política de tributação, mas que não tem a ver com a sociedade da informação. A tributação existe desde que existe o Estado, né? Até antes do Estado existiam impostos, taxas e tal, e quando o Estado moderno se financia por tributos, né? E, mas entenda essa dimensão. A Receita Federal ela cria no Brasil uma empresa para atender, uma empresa que chama Serpro, ela surge assim, né, para atender os interesses tecnológicos, ainda na era do mainframe, né, da sua modernização, no caso que seria assumir o que eles chamavam de informática, mas que são tecnologias da informação, mas que posteriormente, na fase de governos eletrônicos, ali nós vamos ver surgir o imposto de renda online, as pessoas poderiam fazer declarações pela própria internet. Isso é um tipo de uma política pública na esfera federal, podia usar vários outros exemplos, mas essa política pública que foi, no caso da Receita, né, de tributos,
para facilitar a arrecadação e a organização de informações, a coleta do imposto de renda. E me parece que o imposto de renda em papel, né, que a gente antes escrevia a declaração no papel, assinava de próprio punho, ele nem existe mais hoje, né? Por quê? Porque você já preenche aqueles elementos que são que tem um formato específico, os dados já estão lá para ser processados o mais rápido possível. Então, isso é um exemplo, poderia ter outros, né? Mas, enfim, é um exemplo de política pública, no caso da Receita, na esfera federal, na esfera do governo federal, né? Mas não tem, o Brasil é uma federação, né? Então ele tem também esfera estadual. Bom, tem várias políticas públicas digitais ou voltadas ao que a gente chama na nossa disciplina de sociedade da informação, né? De políticas na esfera estadual de utilização de tecnologias da informação. Uma delas é de reconhecimento facial, né, que é uma política na área de segurança pública muito polêmica, mas que é uma política que está sendo levada a cabo por governos estaduais, São Paulo, Bahia, Ceará, de vários partidos políticos. É uma política pública que está sendo combatida um pouco antes de vir a pandemia. A cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, vetou o uso de reconhecimento facial pela polícia de São Francisco, né? Lá, no caso, a polícia ela é do condado, né? A estrutura institucional norte-americana é um pouco diferente da brasileira. Então, ali está proibido o uso de câmeras que são ligadas a sistemas de inteligência artificial ou de machine learning que utilizam o reconhecimento facial. Bom, a esfera municipal também tem um processo de políticas digitais. Um deles que é mais famoso, muito conhecido, é o Smart Cities, ou cidades inteligentes, né? Isso é interessante. E aí tem vários outros exemplos, eu não vou falar que a própria Prefeitura de São Paulo, há muito tempo atrás, nos anos 2001, começou a política de inclusão digital, construindo telecentros, locais de acesso gratuito à internet, nas áreas de maior carência na cidade. Isso era uma política voltada à sociedade da informação. Bom, mas vamos lá. Além das políticas digitais ou as políticas com tecnologias da informação, que são tecnologias digitais hoje, né? Elas poderem terem uma especificidade, elas são poder ser divididas em esferas federal, estadual e municipal, também elas podem ser divididas verticalmente no poder executivo, no legislativo e no judiciário. Enfim, você pode ter uma política, vários tipos de política de digitalização. Além disso, existe vamos mudar de poder. Para o poder legislativo, vou dar um exemplo. Tem o portal do E-Cidadania no Senado, onde ele busca submeter projetos a os pareceres das pessoas, a opinião das pessoas. É muito interessante o portal do E-Cidadania. Um tipo de uma política digital do poder legislativo. E o poder judiciário tem um projeto de digitalização, que é um projeto de uso de inteligência artificial, que é o projeto Victor. Por exemplo, o projeto Victor, em homenagem ao Victor Nunes Leal, que foi um membro do STF, também um grande teórico, pensador brasileiro, autor de um clássico que se chama Coronelismo em Chá de Voto. O projeto Victor é o nome do projeto de inteligência artificial do STF. Tá? Então, nós temos uma série de políticas públicas, políticas digitais, de tecnologias da informação, políticas digitais, e nós temos um longo trabalho aí pela frente para a montagem desse guia, né, e que eu estou bastante animado para que a gente possa ir trabalhando via internet mesmo, identificando essas políticas públicas voltadas
ou para a sociedade da informação, né? E eu acho isso muito, muito instigante e permite que a gente vá aumentando o nosso conhecimento e nos prepare para, uma vez como gestor público, assessor público ou envolvido numa ONG com política pública, a gente possa ter na, uma noção das questões cruciais dessas políticas públicas voltadas à sociedade informacional. Valeu? Então, vamos continuar e nós vamos ter encontros presenciais para ir montando o nosso trabalho, os nossos levantamentos, o nosso mapeamento. É isso aí.